começar aqui já mostrando os comandos básicos. Eu vou mostrar o comando que é o comando para listar o meu diretório atual. Então no Linux, quando eu estou no terminal, não quer dizer que eu não estou em lugar nenhum. Eu estou sempre dentro de uma pasta. A pasta principal começa pela raiz, que na verdade eu vou explicar um pouco mais sobre esse comando, mas se você rodar o comando pwd, ele vai te listar o diretório que você está agora. A pasta raiz é representada pela barra. A barra sempre começa, a pasta raiz é essa, né, a primeira pasta, depois vamos ter home e a pasta Diogo, que é o meu usuário. O seu usuário também vai ser o seu nome, ou o nome do usuário que você definiu. Então, aqui de cara eu já posso entender que eu estou dentro de um diretório, só que esse diretório aqui ele está vazio. Quando você vai escrever, você pode apertar o Enter à vontade, é como se fosse um bloco de texto, certo? Só que ele vai sempre ler uma linha de comando. Se você quiser listar o que aqui está dentro da pasta Diogo, nesse caso, você pode apertar o comando L de list, ok? Não aconteceu nada. ls também, list, não acontece nada. O que é que está acontecendo aqui? Na verdade, existem sim pastas, porém são arquivos ocultos. No Linux, o arquivo oculto sempre começa pelo ponto e o nome do arquivo. Nesse caso aqui eu tenho alguns arquivos ocultos, porém eu não consigo simplesmente listar eles com o comando básico de list, que seria o ls. Então, como é que você vai fazer para listar? Você pode escrever ls-a. Esse "-a", toda vez que você quiser passar algum parâmetro a mais para um comando do Linux, você vai botar o traço e a letra que vai representar esse parâmetro novo, esse comando novo, né? Nesse caso do A, ele é utilizado para você conseguir listar também arquivos ocultos, ok? Vai apertar o Enter, você vai conseguir ver aqui na sua tela já apareceu mais informação. Não necessariamente esses arquivos vão ser usados por você, mas o próprio sistema ele cria alguns arquivos ocultos que é justamente para ele, né? Então, aqui eu já consigo visualizar alguns arquivos, porém, eu não estou conseguindo ler de uma forma muito organizada. A gente pode usar o ls-la, que ele também vai listar os arquivos, só que ele vai listar em formato de lista. "-l" ele vai te ajudar nisso. Aí eu vou juntar com outro comando de antes, que era o a. Não tem problema você juntar esses comandos, certo? Olha que interessante. Ele já listou para mim os arquivos dentro do meu diretório, todos são arquivos ocultos. Nessa camada inicial, na primeira coluna, você está vendo várias letras, são sequências de letras, cada coluna, para cada posição de uma, vai representar um determinado grupo e para cada letra vai determinar um tipo de acesso. Justamente por isso que agora eu não quero explicar para você, para não te confundir. Mas entenda como sequências de letras que vão definir o nível de acesso dentro do sistema operacional a um determinado tipo de arquivo. Prosseguindo aqui, então, você consegue ver que também existem duas colunas, tem Diogo e root. Então, essas duas colunas vão representar usuário e grupo de usuário. Para cada usuário que tem no seu Linux, ele vai criar um grupo de usuário. É como se fosse no Windows. Você tem lá o seu usuário e aquele usuário, ele vai ter um grupo dele que vai ter determinados níveis de acesso. Normalmente, um usuário só tem acesso aos arquivos dele. Porém, no caso do Linux, a gente tem certas exceções, que aí a gente já entraria na camada do root, do sudo, porém vai ser um pouquinho mais para frente. Essa próxima coluna, você vai conseguir ver, vai representar os bytes daqueles arquivos. É o tamanho do arquivo em si. Dá para ver que um formato de byte não é muito legível, né? O que é que a gente pode fazer aqui? Você pode usar o mesmo comando, eu vou apertar um Enter aqui para quebrar a linha. Você pode colocar a seta para cima, para buscar outros comandos. Se você for apertando a seta para cima, você vai ver que ele vai listando os comandos que você já usou, certo? E agora você pode usar uma outra letra que é o H. O H, na maioria dos comandos do Linux, vai representar human, humano. Algo mais humano, mais legível. Okay? Quando você apertar um Enter, você já consegue ver que é a mesma listagem, porém, onde tinha os números, agora eu consigo ver que existem kbytes. Só que esses kbytes, eles não estão representando o tamanho total do arquivo, porque todos que têm 4 kbytes, 4 kbytes, 4 kbytes, na verdade são pastas. No Linux ele sempre vai te mostrar o tamanho das pastas como se fosse 4 kbytes
mas dentro dela pode ter vários arquivos muito mais pesados. Então não entenda esse 4KB como o tamanho todo dos arquivos que estão dentro daquela pasta, ok? Que inclusive você já consegue ver que neste arquivo Bash History ele já está com um tamanho diferente. Ok, você chegou até aqui, então você já consegue listar, você consegue ver arquivos ocultos, já está bem interessante. Vamos limpar a tela, né? Porque já está bem bagunçado. Você pode fazer isso com Ctrl L. Ele não removeu os seus comandos, você não perdeu eles. Novamente, você pode botar a seta para cima para consultar o que você já rodou. Você pode usar o mouse com o scroll para cima para também visualizar aqui o que é que você fez, certo? Mas o Ctrl L ele vai jogar para cima e limpar a sua tela para que você possa escrever mais comandos. Tá, aprendemos a listar, só que não tem nada aqui. Se eu fizer um ls-l, não tem nada. Ele vai me dizer, não retornei nenhum arquivo, porque ele está buscando arquivo que não é oculto. Então, como é que eu sei? Eu quero listar mais arquivo. Eu já mostrei o comando do pwd, que é para mostrar onde você está agora. Vamos, na verdade, ir para a pasta Home e ver se a gente consegue listar arquivos dentro dela. Se você quer usar o comando para ir para outra pasta, você vai usar o comando cd. Okay? cd é Change Directory, ou em português, mudar diretório. Okay? Você pode dar cd e você pode apertar 2 pontos. Por que 2 pontos? Eu vou explicar já. Vamos apertar cd 2 pontos. Dá para ver que aqui ele já me mostrou um homezinho. Então ele está dizendo que eu estou no diretório home. E antes ele mostrava um diretório til. Por que disso? Na verdade, você antes estava no seu diretório padrão. Toda vez que você vai para o seu diretório padrão, ele entende que a abreviação til é essa, né? Que é /home / o nome do seu usuário. Aquele é o diretório padrão. Como nós saímos desse diretório, agora ele está me mostrando a mim um detalhado nessa parte. Agora vamos listar o mesmo comando que a gente tinha usado antes, ls-l. Eu consigo ver agora o arquivo Diogo, que na verdade é a minha pasta, a pasta do meu diretório, certo? E se eu quiser voltar para esse diretório, eu posso colocar cd, escrever Diogo, ou você pode botar cd, vou escrever aqui D e vou apertar a tecla Tab. Ele vai autocompletar para mim. É uma pasta, então toda vez que você for acessar uma pasta, você precisa ter o barra no final, ok? Então, isso que é interessante você de analisar quando você for utilizar o Linux, só para você não se confundir. Você pode também acessar sem o barra no final, mas normalmente você pode botar com barra também. O normal é sempre colocar o barra. E dá para ver também que ele já colocou o til no lugar. Então, voltei para meu estado original. Vou limpar aqui a tela, Ctrl L. E agora o que é que a gente pode fazer? A gente pode entender comandos um pouquinho mais interessantes. Eu tenho um comando, no Linux existe um comando que é o mkdir. Esse comando aqui, na verdade, ele vai criar uma pasta para você. A gente já está começando a criar arquivos no sistema, certo? Você vai colocar mkdir, escrever, e você vai colocar o nome da pasta. Pasta 1. Feito isso, eu já posso listar ls-l, e aqui está, pasta 1. Ok? Eu posso acessar essa pasta da mesma forma como acessei meu diretório. Eu acredito que agora você está entendendo um pouquinho melhor o que é que eu estou fazendo. Realmente, eu recomendo você pegar esse vídeo e assistir praticando. Porque se você não fizer, vai ficar muito difícil de você assimilar todos esses comandos. É um comando que realmente só na prática você vai conseguir entender. Então é muito importante essa etapa. Você vai assistir o vídeo, você vai fazendo, dando sucesso, então pode ir prosseguindo, ok? Então, vou limpar a tela. Para criar um arquivo no Linux, você pode usar o comando touch, certo? E o nome do arquivo você vai querer teste.txt. .txt é porque é a extensão desse arquivo. Eu estou querendo especificar qual é a extensão dele, né? E agora, quando eu listar o ls-l, você vai ver que existe o arquivo teste.txt. Só que, como é que você vai acessar ele? Você precisa de alguma ferramenta que te forneça o acesso para ler esse arquivo, para editar esse arquivo. Tudo isso também é feito no terminal. No Linux você tem algumas opções. Você vai usar o Nano, que eu acredito que o Nano é muito mais fácil de você usar, e recomendo, inclusive.
o nano, que já vai vir por padrão, você pode pesquisar por teste. Normalmente, se você apertar o tab, ele vai autocompletar. Nano, teste. Nano é uma ferramenta de edição de arquivo, ok? Você vai começar a editar esse arquivo. É como se você abrisse o bloco de notas do seu computador do Windows. Então, aqui dentro, eu posso escrever qualquer informação. Dá pra ver que ele já está me permitindo escrever qualquer coisa. Então, arquivo de teste. E você também pode colocar caracteres especiais. Não se preocupe, escrever à vontade. Feito isso, você vai precisar salvar esse arquivo, ok? Você vai apertar o Ctrl S para salvar. Ele acabou de informar que escreveu 4 linhas. E o Ctrl X para sair. Você também pode ver esses comandos aqui embaixo. Então, sempre vai ser Ctrl algum comando. Ctrl X para sair. Feito isso, você já vai poder acessar novamente o arquivo. Vamos acessar ele. E vamos ver que ainda está aqui tudo que eu fiz. Então, eu não perdi nada. Então, agora que a gente já editou o arquivo com o Nano, eu vou mostrar como fazer ele com outro editor. Esse editor é o Vim, certo? Você pode usar ele para editar seus arquivos também. Ele é um pouco mais avançado, então eu diria que o Nano é para um usuário mais casual. Também pode ser um usuário avançado, não me entenda errado. Porém, o Vim ele tem alguns comandos que eu considero que sejam um pouco mais avançados, que não faria muito sentido para você também, que está começando agora. Você na tela você não vai poder editar enquanto você não apertar a tecla I. Apertar a tecla I, já mudou para um modo de inserir, um modo de edição, e você vai poder fazer suas alterações. Pronto, feito isso, o que é que acontece agora? Você aperta o ESC, e agora que você editou o arquivo, você vai precisar pressionar dois pontos a tecla de 2 pontos, ok? E você vai precisar passar alguns comandos para confirmar. Vou apertar o W de escrita, para estar dizendo que já foi escrito, e apertar 2 pontos e sair. Agora, eu vou usar o outro comando. Eu vou usar o nano no teste. Dá para ver que a adição foi feita com sucesso. Novamente, pontos para sair. Você também pode sair do Vim de uma outra forma. Vamos usar ele de novo, Vim, teste.txt, apertar o I para inserir. Novo texto. Eu vou apertar o ESC, 2 pontos. Você também pode sair usando os dois juntos. Da mesma forma que você passa comandos com o traço para você passar, você pode juntar 2 letras, escrever e sair, nesse caso. Ele escreveu e saiu. Ok? Então, vamos lá. Existem outros comandos também que você vai poder usar para tirar o melhor proveito do seu Linux. Nesse caso, a gente até agora só fez criar um arquivo e escrever dentro dele texto. Mas, às vezes, você não quer necessariamente usar o editor de texto para ver o que tem dentro de um arquivo. Então, para isso, você pode usar o comando cat. Você vai usar ele e o nome do arquivo. Aqui, ele já listou para mim todo o conteúdo dentro desse texto, que é bacana, porque eu não preciso editar nele para saber o que tem dentro dele. Porém, existem outros comandos no Linux que vão te auxiliar quando você for passar parâmetros e passar comandos para o terminal. Nesse caso aqui, eu estou a fim de querer escrever um texto dentro desse teste.txt, só que, de novo, eu não quero usar o editor de texto. Como é que eu posso fazer isso? Você pode dar o comando de echo. Na verdade, o comando de echo ele vai te listar na tela já qualquer coisa que você escrever. Um texto. Ele vai te listar qualquer coisa. Esse é o comando de echo, ele vai repetindo, né? Então, eu vou usar ele, só que eu vou usar ele para escrever um texto dentro do teste.txt. Como é que eu posso fazer isso? Posso usar o comando de echo e aqui novo texto e esse comando, esse sinal de maior. O sinal de maior ele vai replicar, né? Ele vai escrever, na verdade, ele vai escrever o parâmetro anterior, que é justamente o texto que eu escrevi, dentro de algum arquivo. Okay? Ele vai repassar esses comandos anteriores para um arquivo. Então é isso que a gente quer fazer agora. Então aqui botar um sinal de maior, teste.txt. Olha que interessante o que é que aconteceu aqui.
Vou listar, vou dar um cat agora em teste.txt. Dá para ver que agora o conteúdo dele foi preenchido com o novo texto que eu sugeri, né? Digamos que você também quer escrever mais texto, mas você não quer usar o editor. Não, você quer botar um comando para incrementar as linhas. Você quer botar uma quebra de linha e você vai escrever mais texto. É exatamente o que dois sinais de maior vai fazer. Ele vai inserir mais uma linha e você não vai remover o conteúdo que estava lá anteriormente, certo? Vou dar um cat de novo, dá para ver que ele está colocando texto, certo? E se você quiser zerar, na verdade você pode só usar um sinal de maior, certo? É importante lembrar isso, porque um sinal de maior ele vai limpar todo o conteúdo e só vai escrever o texto que você passou. Então, se eu for listar novamente agora, ele limpou todo o conteúdo de teste. Certo. O que mais nós podemos fazer no Linux para entender esse sistema operacional, como ele está funcionando? Digamos que você, agora que já criou sua pasta, você está querendo criar o seu diretório. Vamos lá. Eu vou apertar o comando CD dos pontos para voltar uma pasta, certo? Eu vou criar aqui um meu diretório, porque eu estou querendo organizar meu Linux. Vou dar o comando mkdir, documentos. Então, já criei aqui uma pastinha chamada documentos. E essa pasta, na verdade, eu posso dizer que ela pode ser minha pasta de imagens, ok? Então, como é que eu mudo o texto dessa pasta, já que eu estou precisando atualizar ela? Você, na verdade, vai usar um comando que ele tem duas funções. Como assim duas funções? Eu vou explicar agora. Vamos usar um comando que a gente já havia usado, que é o touch, para criar um outro arquivo de teste. Com esse comando, agora o teste.txt foi criado e eu quero mover esse teste.txt para dentro de uma dessas pastas. É simplesmente o comando de mv, ok? Teste.txt, mv e aí o nome da pasta que você quer mover esse arquivo. Se eu listar novamente, o arquivo já está dentro de documentos. Vamos para documentos, você vai ver que ele está aqui dentro. Ok, então eu consegui mover, vou botar uma pasta agora, certo? E agora, como é que eu faço para renomear? Eu quero renomear essa pasta. Você também vai usar o comando mv. Ele tem duas funções. Ele faz esse move do arquivo de um canto para o outro, porém ele também é feito para renomear arquivos. Então, se você colocou aqui o nome do arquivo, nesse caso aí é uma pasta, e você viu, e o sistema Linux ele vai identificar que se você não colocar documents, se você não colocar nenhum diretório existente, se você botar algum outro texto, por exemplo, imagens, ele vai entender que você quis renomear aquele arquivo. Agora que eu vou listar, deu para ver que ele criou aqui, ele renomeou a pasta 1 e botou o nome de imagens. Se eu acessar imagens, é a mesma pasta. Vai ter aqui o teste.txt. Vamos limpar esse teste.txt? Como é que é esse comando? Você vai usar o comando de rm, de remove. Use esse comando com muita atenção e cuidado, porque você pode remover arquivos importantes se você usar os próximos parâmetros que eu for mostrar. Você colocar rm e o nome do arquivo, teste.txt, feito isso, limpou, não tem mais nenhum arquivo aqui dentro. Mas vamos criar novamente, listar aqui. O rm ele pode ser feito de diversas maneiras. Você pode remover ele e você pode colocar um comando de "-f". Deixa eu só criar mais um outro arquivo de teste. Então dá para ver que existem dois arquivos, eu quero remover os dois. Como é que eu faço? Eu posso dar um remove, comando de rm, e passar aqui o parâmetro de teste, só que digamos que eu tenho muito arquivo. Tem muito arquivo que começa com a palavra teste. Nesse caso, a gente pode usar uma abreviação que é muito utilizada quando você está usando o terminal, que é o asterisco. O asterisco ele vai entender que, a partir desse ponto, não importa, o que eu quero é que tudo que começa com teste seja referenciado para o comando de remove, que é o que eu estou fazendo aqui. Quando eu fizer isso,
você vai conseguir ver que ele limpou todos os arquivos de teste, que é bacana, ajuda a economizar muito tempo. Vamos remover imagens. Eu vou voltar aqui para o diretório anterior. Eu vou dar um remove imagens. Olha que interessante. Ele vai me dizer que é um diretório. Ele não vai me deixar remover porque é um diretório, pode ter muito arquivo dentro, então não faz sentido ele sair excluindo uma pasta dessa maneira. Mas se você realmente quiser excluir a pasta, você pode usar o comando "-r". Ok? Normalmente o comando "-r" referencia-se a recursivo, mas nesse caso aqui também é bem parecido. Tá, importante ressaltar essa parte. Vamos criar aqui de novo imagens, a pasta imagens. Eu vou acessar imagens, vou criar outra pasta. Pasta teste. Então, não importa. Vou clicar de novo, vou usar o comando de novo de remove "-r". E não importa se você tem 100, 50, 40 pastas ali dentro, ele vai sempre removendo. Ok, já está ficando bem interessante aqui. Você já está aprendendo a navegar. Com o tempo vai ser muito natural. Eu já vou no próximo vídeo apresentar para vocês como é que você pode usar comandos mais interessantes, como você pode criar até mesmo scripts para as suas rotinas, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo.